Oi, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que eu não sei o horário que vocês irão assistir esse vídeo. Meus amigos, não é novidade para ninguém que a imprensa de esquerda ela está sempre jogando contra os governos e contra a população de modo geral. A imprensa de esquerda, como a Rede Gable de televisão, ela sempre tem a intenção de ficar inventando mentiras, vários fake news, vários fatos que não correspondem à realidade sobre os governos, né? Então, como diz o ministro Barroso, são tudo fofocas, né? Eles estão perdendo até para aqueles colunistas de celebridades, né? Para o Nelson Rubens, para várias pessoas que escrevem colunas de celebridades que o pessoal chama carinhosamente fofoqueiros. Mas fofoca não é bom para ninguém, né? Inclusive, até uma pessoa me trouxe um jornal da Gables ontem. Eu nem abri o jornal. O jornal já tinha um fake news na capa atacando o general Heleno, que é um cidadão de bem, um brasileiro competente, talentoso, trabalhador, um homem que não mede esforços para ajudar o país, um homem sincero, honesto, e quando ele tem que falar, ele bate na mesa e fala mesmo. Já enquadrou o Lula, enquadrou esse Congresso Nacional, e o povo está com o presidente, está com o general Heleno. Então eu peguei o jornal da Gables, olhei só a capa e a destinação dele foi forrar para o meu cachorro fazer o pipi e fazer o número 2. O jornal dessa empresa só serve para isso aqui em casa. Eu nem abro, eu nem leio, nem compro. Aí trouxeram, eu peguei, botei pro cachorro. Então, essa imprensa de esquerda está sempre jogando contra o presidente, contra o prefeito. Por exemplo, eu não sou bolsonarete nem crivelete, mas essas pessoas prestam de serviço. E essa Gables, ela é viés ideológico de esquerda. Pode ver, ela minimiza o caso de corrupção do presidente Lula, dos filhos dele, do PT e do também aquela história da retroescavadeira. Eles minimizaram, basta o cara ter viés ideológico de esquerda que a Gables minimiza, e ela sempre ataca pessoas de perfil conservador, de direita, ou pessoas que a maioria, o perfil grande parte é conservadorismo, cristãos, e está sempre junto com escolas de samba, artistinha, turminha da lacração, está sempre com lacração e atacando quem é conservador e de direita, né? Então, e tem agora também o SBT, que virou, que é uma emissora, o ramo de jornalismo é polarizado. Tem pessoas assim muito competentes, igual o Roberto Cabrini, que é um jornalista excelente. Eu pensava que ele fosse um pouquinho de esquerda, mas eu já vi as reportagens dele e ele sempre procura ouvir os dois lados, né? Muito bom jornalista Roberto Cabrini, até premiado. E tem jornalistas no SBT que são dispensáveis, por exemplo, Raquel Sherazade, que é uma jornalista dispensável, que ela não está ali para fazer jornalismo, está ali para fazer militância política, ela é uma pessoa conservadora de direita, depois ela começou a fazer militância política, comenta-se até que ela casou com uma pessoa que ele é filiado ao PSDB. Se é, eu não sei. Mas ela vive atacando o presidente, e as reportagens lá no SBT, quando é do jornal dessa mulher, quando tem alguma notícia sobre o presidente ou alguém conservador de direita, eles falam rapidinho e cortam. Quando é a esquerda, eles dão voz à esquerda. Então, sempre tem essas pautas progressistas da ONU também, de imigração, refúgio, só sabem falar isso. E hoje eu ouvi um colega falar sobre uma notícia com relação ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Eu fui lá no YouTube dar uma olhada.
e até o jornal SBT Rio, daquela jornalista Isabelle Benito, aquela que é sósia da apresentadora Maísa. Elas são sósias uma da outra. A única coisa é a diferença de idade, mas são parecidíssimas. Se vocês virem a foto, dá até para fazer aquela montagem, separadas na maternidade, né? De tanto que se parece. Estava uma reportagem, aí estava o prefeito Marcelo Crivella. Eu não sou bolsonarete, não sou crivelete, mas eu acho que as pessoas têm que ter educação. Tinha um repórter lá do SBT, um rapazinho novinho, ele mais atrapalhando que fazendo reportagem. A um dado momento, tem uma moça que é secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, parece que o nome dela é Tia Ju. Ela estava falando, conversando lá, ela disse que o pessoal gosta muito de fazer sensacionalismo. A repórter insinuou que ela e a secretaria dela só chegaram depois que tinham acontecido os problemas. E isso é uma mentira. Por quê? Quem é aqui do município do Rio de Janeiro vê essa Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos o tempo todo na rua trabalhando, acolhendo. Eles trabalham com a população de rua, são umas pessoas super competentes, são aquelas pessoas que têm um perfil humano, aquele perfil humanista mesmo, de carinho, de olhar ao próximo, como os servidores todos da Prefeitura do Rio de Janeiro procuram dar o melhor de si. Então, o rapaz ali tumultuando, essa moça que é secretária tentando anotar, e essa moça que é sósia da Maísa, da apresentadora Maísa, ela ficou revoltadíssima, começou a falar sem parar, e falou pra caramba, só que ela, a secretária, não falou nada errado, ela só fez uma constatação. A imprensa, ela age, na maioria dos casos, fazendo isso. Tem jornalistas bons, sim, mas tem um monte que mente, que faz fofoca, que inventam coisas ridículas. Você vê se essa revista de fofoca aí, querendo associar a imagem da nossa primeira-dama ao ministro Osmar Terra. Toda a primeira-dama do Brasil, ela trabalha muito nessa parte de assistência social. Então, o ministro Osmar Terra participou de inauguração com a nossa primeira-dama Michele Bolsonaro, e ela também está muito forte nessa parte de voluntariado, e o ministro Osmar Terra foi com ela em inaugurações e tratou desses assuntos de assistência social com ela. E o pessoal que não perde a linha de atacar o prefeito, atacar o presidente, aproveitou logo para vir de maldade. Eles já tinham feito isso com relação à família da primeira-dama e estão sempre atacando, estão naquela política do quanto pior, melhor. Então, voltando ao assunto do SBT, o rapaz que era repórter mais atrapalhando do que ajudando, e ainda botando em letras garrafais que tinham jogado lama no prefeito. Então isso aí é irrelevante, isso aí são fofocas. O que a pessoa tem que ver? O serviço que estava sendo desenvolvido ali. Você vê o dia inteiro a Guarda Municipal, a Conlurb, essa Secretaria de Assistência Social, trabalhando na Secretaria de Conservação de Obras. Aí levaram um guindaste enorme para guinchar os carros que caíram nos bueiros. Agora, teve uma coisa ali, eu não sou crivelete, eu votei no prefeito Marcelo Crivella no primeiro e no segundo turno, quando ele apresentou a plataforma dele de governo. Mas ele falou uma coisa interessante com relação ao lixo. Então eu acho que as pessoas têm que prestar muita atenção onde jogam lixo. Isso aí as pessoas fazem, sim, é uma constatação. Eu, por exemplo, eu coloco um monte de lixo dentro da minha bolsa. Então eu tenho o maior cuidado, eu não jogo um papel de bala no chão. Mas eu sempre fui assim.
Então, acho que isso é uma questão de educação. E com relação a fazer esse sensacionalismo todo com a chuva, houve coisas muito tristes. Por exemplo, morreu um rapaz que eu queria até. Essas 4 pessoas que morreram, eu queria desejar meus sentimentos à família das 4 pessoas que faleceram, tá? E eu queria falar para aquele senhor que perdeu o filho em Acari, meus sentimentos do senhor, o senhor vai ficar triste, vai sofrer muito por seu filho, mas o senhor tem a certeza que seu filho morreu como herói tentando salvar vidas, e o senhor tem que lembrar desse detalhe, o senhor nunca vai esquecer seu filho, mas o senhor vai se apegar nesse detalhe e vai sempre lembrar do seu filho com carinho e que ele foi uma pessoa excelente que morreu tentando salvar pessoas, né? Então, voltando ao assunto do lixo, realmente tem que ter cuidado com o descarte do lixo. Ai de nós aqui no Rio de Janeiro se não fosse a Conlurb. Olha, a Conlurb ela recolhe o lixo, previne várias doenças. Se não fosse a Conlurb fazer um serviço tão aguerrido, tão bem feito, com tanta capacidade, tanta competência, a gente estava ferrado aqui no município do Rio de Janeiro. O serviço deles é muito bem feito. E com relação às chuvas, aqui no Rio de Janeiro chove muito, é, há muitos anos. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu vi uma foto do Rio Antigo, ali tinha um ônibus parado perto do Jardim Botânico, a pessoa em cima do teto do ônibus. E essa inundação, essa enchente aí na Praça da Bandeira, então, isso aí, desde que eu era criança, minha mãe me levava num posto de saúde ali perto da Rua do Matoso, a gente passava naquela mesma passarela que tem ali, e tem a bandeira ali na praça, né? Por isso que o nome é Praça da Bandeira. E ali já enchia muito, sempre encheu muito. Então, o Rio de Janeiro, tem vários locais do Rio de Janeiro e do Brasil que é aterrado. Por exemplo, tem o aterro do Flamengo. Aquilo ali foi tudo aterrado, salvo o melhor juízo na década de 50. Né, aquele projeto ali foi feito. Então, as chuvas, choveu aqui no Rio de Janeiro, em 3 dias, chuva correspondente como se fosse para o mês inteiro de março. Então, essas catástrofes, esses acidentes gravíssimos, esses deslizamentos, essas crateras que abrem na rua, essas enchentes, isso acontece há vários anos. Então, o prefeito ele foi ali, por exemplo, verificar de perto, foi ver o que aconteceu. É, já teve casos do prefeito nem ir no local verificar o que aconteceu. Aí os jornalistas tem hora que trabalham para atrapalhar, para tumultuar. Se a pessoa vai, ficam tumultuando, fazendo a maior algazarra. Se a pessoa não vai, fulano viajou, foi para não sei onde, não deu a mínima para as pessoas que estão sofrendo. Então a imprensa ajuda muito no Brasil, mas só que tem jornalistas que tumultuam e atrapalham, tá? Atrapalham bastante mesmo. Tanto que aquela secretária está tentando fazer uma anotação ali, ela não estava nem conseguindo. Então, a maioria, tem muitos jornalistas com viés ideológico de esquerda, igual a Goebbels, que só atrapalha. E ali no SBT a coisa está polarizada. Tem gente que fica com aquele viés ideológico de esquerda, toda hora batendo na tecla, tumultuando. E tem pessoas que é igual o jornalista Roberto Cabrini, que faz um serviço mais centralizado, aliás, mais centrado, mais direcionado ao público e assim de uma forma mais limpa, mais correta, né? Porque essa Rede Globo de televisão, esse nosso STF e o Congresso Nacional, olha,
não tem o Duros de Matar do Bruce Willis, eles são duros de aturar. Então eu sou assim, eu não sou bolsonarete, não sou crivelete, mas a imprensa brasileira não paga mico não, já está pagando um King Kong e só fica de maldade, de fofoca, em vez de seguir o exemplo do bom jornalismo, informar, ouvir os dois lados e sempre pautar na verdade. Sempre a verdade é o mais importante. Só a verdade que interessa à população, né? E a população saber as coisas que realmente acontecem aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho que a imprensa tem que mudar o jeito que ela está se portando. A Rede Gables, essa daí não tem mais jeito, essa daí é uma ladeira abaixo. Essa emissora tem que criar um programa, ela não fazia pequenas empresas, grandes negócios, pequenas empresas, grandes falências, porque até o jornal O Dia já está ultrapassando o jornal da Globo Lixo. Eu acusei aqui uma vez o jornal O Dia de tentar lacrar. Logo em seguida, quando eles fizeram aquela reportagem sobre a justiça que mandou recolher os livros LGBT, eles já mudaram um pouco o perfil, já começaram a ouvir o outro lado também. Então o Jornal O Dia fez um direcionamento e começou a colocar assim, no Rio de Janeiro, 30 mil empregos, prefeitura vai pagar servidor no dia tal, aquela coisa bem direta, bem objetiva, e começou a conquistar um público que antes era do jornal da Gables, porque o jornal da Gables a pessoa chega de manhã, o gato do Bolsonaro come uísca, o cachorro do Bolsonaro fez o número 2, o gato fez pipi, não sei o que, o presidente ataca fulaninho de tal. Fulano de tal diz que o AI-5 atentado à democracia, essas bobeiras. Quando chega na quinta-feira, o presidente explica tudo na live. Então, quem vai comprar um lixo de jornal desse? Ninguém. Aqui onde eu moro, quando eu acordava cedinho e ia trabalhar, tinha umas 8 pessoas aqui que assinavam esse jornal. Depois ficou reduzido a 2. Atualmente, quando eu desço, eu não vejo ninguém mais com a assinatura desse jornal. Mas eles não mudam o jeito deles. É sempre assim, esse jornalista de viés ideológico de esquerda. Então, meus amigos, eu não sou crivelete, eu não sou bolsonarete, tem coisas que eu já gravei aqui discordando do presidente Bolsonaro, outra hora discordando do prefeito, mas a gente tem que ser honesto e tem que agir com correção, não ficar tumultuando o processo, não ficar perturbando as pessoas, tem que ser solução e não problemas, né? A pessoa tem que sempre ter uma solução e não ficar tumultuando, tá? Isso aí foi o meu recado de hoje. Um abraço, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês.